Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o reconhecimento em cartório da paternidade socioafetiva. E para discutir o tema comigo, eu recebo a professora Cláudia Aguiar, que é professora universitária aqui na FIB e também procuradora no município de Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor César, pelo convite. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, esclarecendo um assunto muito em evidência na atualidade, num programa que tem esse papel muito relevante de trazer o direito para toda a comunidade, sem dúvida. Como o professor César disse, hoje nós temos a oportunidade de reconhecer espontaneamente a filiação socioafetiva. Mas para que todos nós possamos entender isso, é importante que a gente saiba o que é a filiação socioafetiva, né? Nós temos hoje uma família muito diferente da que existia no passado. No passado nós conhecíamos a filiação consanguínea, ou seja, nós tínhamos os filhos advindos do casamento, né, das estruturas advindas do casamento. E, no máximo, os filhos adotivos. Mas, com as novas estruturas familiares, surgiu a possibilidade do nascimento dos filhos, ou do surgimento dos filhos, que vêm de estruturas anteriores, de casamentos anteriores, né? Um casamento novo que já vem com filhos. E esses novos casamentos, essas novas estruturas matrimoniais, podem trazer relações de afeto entre o novo marido ou a nova esposa e esses filhos do casamento anterior. Relações realmente de afeto, de compartilhamento, a gente pode perceber, e possivelmente a maioria dos nossos telespectadores conhecem histórias de pessoas que têm convívio, compartilhamento de vida, madrastas e padrastos que vivem realmente situações de afeto com os seus enteados. E no passado não existia a possibilidade de se fazer isso extrajudicialmente, o compartilhamento e o perfilhamento dessas crianças. Hoje em dia, com essa nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, existe a possibilidade. Vamos ver aí já, né, nessas primeiras palavras iniciais da nossa querida professora Cláudia. Tenho o prazer e a honra, na verdade o prazer é nosso em recebê-la aqui, né, que somos colegas de trabalho aqui na FIB. Sem dúvida alguma, foram palavras iniciais extremamente esclarecedoras. E aí você, nosso telespectador, que é a razão de ser do nosso programa, já percebe a importância do tema de hoje, essa questão da paternidade socioafetiva, seu reconhecimento em cartório. E aí que, sem dúvida, surge aquela pergunta, creio eu, que o telespectador gostaria de fazer. Como é que pode ser reconhecida essa filiação socioafetiva? Como eu disse, no passado só existia a possibilidade de se fazer judicialmente, através de um advogado. Com essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é recente para o direito, né? Ela surgiu em dezembro de 2017, as partes envolvidas, elas podem se direcionar a um cartório de registro de pessoas naturais e, com alguns documentos, preenchendo alguns requisitos, elas podem solicitar que essa criança, que esse adolescente, seja reconhecido como filho socioafetivo desse pai ou dessa nova mãe, sem que, e isso é importante, sem que o pai ou a mãe biológico, a mãe ou o pai consanguíneo deixe de ser, né? Existe a possibilidade de que esse pai consanguíneo permaneça como pai também, né? Olha só, no Brasil nós temos a cultura, vamos assim dizer, de todo e qualquer problema ingressar com uma ação judicial. É a judicialização de tudo. A pessoa, quer não sei o quê, vamos no judiciário. O meu direito, judiciário. Então, por essas palavras, por essa questão do reconhecimento dessa paternidade, nós temos uma situação que ficou muito mais simples para o cidadão, porque, pelo jeito, não se precisa mais nem de uma ação judicial para conseguir essa situação do reconhecimento. Exatamente, professor. E a gente
percebe que existem casos em que as pessoas não têm condições financeiras e até pelo princípio da dignidade dessa criança, que já vive uma situação de fato, né? Já existe o estado de posse da situação de filho em relação a esse pai ou a essa mãe, mas eles não têm condições financeiras de formalizar isso. Com esse provimento, surgiu a possibilidade, né? A gente conhece tantas situações em que as pessoas têm interesse de ter o sobrenome, né? De ser reconhecido formalmente como filho, e com esse provimento surgiu a possibilidade, portanto. Muito interessante. Outra situação aí, né? Embora não se precise de uma ação judicial, na realidade, mesmo assim, existem algumas características, alguns requisitos para se proceder a esse reconhecimento, né? Exatamente. Então, para que seja possível o reconhecimento, as partes, óbvio, têm que se dirigir a um cartório de registro das pessoas naturais. Aqui em Bauru, por exemplo, nós temos 2, né? Um ali na Rua Antônio Alves e um outro na Vila Falcão. Apresentar uma série de documentos que os cartórios vão identificar aos interessados. A parte deve levar os pais biológicos da criança, né? Os pais biológicos devem aceitar, devem concordar com esse procedimento. Se essa criança tiver mais de 12 anos, ela também deve concordar com o procedimento, ela deve dizer que existe de fato essa relação de afetividade entre ela e esse pai ou essa mãe socioafetiva. Deve existir uma diferença de idade de no mínimo 16 anos entre esse novo pai e essa criança. Não deve existir uma ação judicial em que esse pai ou essa mãe esteja pretendendo adotar a criança ou esteja pretendendo reconhecê-la como filho. Acho que seria... essa nova mãe ou esse novo pai não podem ser irmãos ou ascendentes, no caso, avós ou bisavós dessa criança, portanto. E o nosso telespectador deve estar falando, meu Deus, mas quanta coisa que eu preciso para fazer um reconhecimento da chamada paternidade socioafetiva no cartório. Mas, sem dúvida alguma, isso é para resguardar e preservar aí o interesse da criança, né? Sim. Quando nós estamos falando de criança, todo cuidado é pouco, evitar fraudes, evitar qualquer circunstância que possa trazer algum prejuízo para a criança. Então, na verdade, o que se faz, de acordo com esses requisitos que a professora Cláudia aqui disse, na verdade, nada mais é do que dar uma proteção para essa criança, né? Todo cuidado com a criança é pouco e é isso que está sendo, na verdade, tomado, todo esse cuidado com a questão da paternidade socioafetiva realizada no cartório aí. E o registro da criança, como é que fica? É interessante porque a partir de então, o registro da criança ele não fica constando nome de pai e nome da mãe, e sim filiação, né? Porque é possível que a criança a partir de então tenha 2 pais, até 2 pais, né? O provimento ele limita até 2 pais ou até 2 mães, então fica constando filiação e não nome de pai e nome de mãe. É interessante isso daí, né? Isso aí é mais uma vantagem, vamos dizer assim, para a própria criança. Sim. Outra situação, é possível mais reconhecimento de mais de uma paternidade, e não só paternidade, como também a maternidade socioafetiva, né? Nós temos a paternidade, o reconhecimento também é a maternidade socioafetiva. Exatamente, até por conta de outras questões, a gente sempre trabalha com a hipótese da formação de uma nova família, mas existe também a possibilidade do reconhecimento da maternidade socioafetiva, por exemplo, quando essa mãe, por questões profissionais, precisa se afastar por algum tempo dessa criança e precisa deixá-la com uma prima, com uma irmã, com uma amiga, com uma vizinha por algum tempo, e cria-se um laço de afetividade entre essa pessoa que a ajudou durante esse período e a criança. Essa amiga, essa vizinha, pode, portanto, também pretender o reconhecimento da maternidade socioafetiva, até para proteger a criança, até para resguardá-la, porque ficou reconhecido socialmente essa relação de maternidade, né? Então, justamente por isso, além, obviamente, da possibilidade do surgimento de uma nova relação homoafetiva dessa mãe com uma outra mulher.
né? Então, também é possível a maternidade socioafetiva. Toda atitude, todo ato aí que você tem no meio jurídico, na esfera civil, de família, tudo gera consequências, né? Tudo gera. Se você mata alguém na esfera criminal, você vai responder. Se você passa um cheque sem fundo na esfera mercantil, você vai responder aí com uma ação de execução no cível e assim por diante. Toda atitude gera efeitos que nós chamamos aí de efeitos jurídicos aí na vida da pessoa, gera efeitos na vida de você, telespectador, que nos assiste, que nos prestigia aí. E a questão do reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva não é diferente. Nós temos aí consequências que no mundo jurídico nós chamamos de efeitos jurídicos. Aí, uma vez reconhecida a maternidade ou a paternidade socioafetiva, quais são os efeitos jurídicos que são gerados? Essa é a nossa preocupação, inclusive, de esclarecer a população. Justamente pela facilidade desse novo procedimento, as pessoas têm que realmente se preocuparem em analisar se devem ou não procurar esse reconhecimento. Por quê? Uma vez reconhecida a paternidade ou maternidade socioafetiva, todos os direitos de um filho biológico existem para essa criança. Então, direito a alimentos, direito à sucessão, direitos à visita, a poder familiar, recíprocos. Tanto a criança terá direito à sucessão, a alimentos, como esse pai ou essa mãe socioafetiva. Na verdade, você tem efeitos jurídicos em relação a ambos. Exatamente. A criança e a pessoa que quer fazer ali aquele reconhecimento, né? Exatamente. Uma outra questão que muitas pessoas têm dúvidas aí e tudo mais é a questão da questão dos filhos biológicos, né? Aquele que reconheceu se já possui filhos biológicos. Eu já tenho filho, mas eu quero fazer um reconhecimento em cartório de uma paternidade, de uma maternidade socioafetiva. Como fica a questão dessa criança que está passando por isso e como fica a questão dos filhos biológicos? As pessoas têm muitas dúvidas nisso. Existem pessoas que acabam fazendo diferenciações entre um filho que é biológico, outro filho que não é biológico. Isso gera um transtorno muito grande, muitas vezes por dúvidas que a sociedade tem, que as pessoas têm justamente em relação ao nosso tema, que é o reconhecimento aí em cartório da paternidade socioafetiva. Isso é uma questão extremamente palpitante, mas nós vamos falar disso após o intervalo. Voltamos já já, não sai daí. Eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o reconhecimento em cartório da paternidade socioafetiva. Debate o tema comigo a professora Cláudia Aguiar,
que é docente aqui no curso de Direito da FIB e procuradora do município de Bauru. No bloco passado estávamos falando aí da questão do reconhecimento de filhos através da paternidade socioafetiva no cartório, e eu havia dito aí a questão de a pessoa já ter o filho biológico. As pessoas fazem muita confusão, tem muitas dúvidas. Ah, mas já tenho um filho biológico, como é que eu vou reconhecer isso? Como fica essa questão palpitante aí, né? Exatamente. A partir do momento em que se reconhece a paternidade, maternidade socioafetiva, não há qualquer distinção entre esses filhos e os filhos biológicos. Então, todos os direitos dos filhos biológicos também serão atribuídos a esses novos filhos. Resumindo aí, né, a questão, se você tem um filho biológico, se você faz o reconhecimento em cartório, não vai haver tratamento jurídico diferente para ninguém, Exatamente. para nenhum deles, né? Ainda bem que é assim, né? Se você reconhece uma criança como seu filho, seja em cartório onde for, a pessoa passa a ser, aquela criança passa a ser seu filho como outro. Exatamente. Não vai ter nenhuma modificação. Outra questão aí, que é muito interessante, extremamente palpitante também com a pergunta que acabamos de fazer, como o tópico que a gente acabou de debater aí. Esses filhos têm, evidentemente, direitos. Os filhos reconhecidos através de uma paternidade socioafetiva lá no cartório, e também os filhos biológicos têm direitos em relação àquele pai, àquela mãe. Direitos que eu digo aí, direitos à herança, principalmente, né, porque isso aí pode acontecer do pai falecer, né, às vezes, infelizmente, o filho acaba falecendo primeiro, mas a regra da vida, como se diz, são os pais falecerem primeiro. Sim. E aí, os filhos reconhecidos socioafetivamente têm os mesmos direitos à questão de herança da questão dos demais também. Uhum. Sim. Como é uma questão muito nova ainda no direito, nós não temos casos concretos decididos pelo judiciário, mas a tendência, o que se diz, o que os autores discutem a respeito do assunto, é que esses filhos, assim reconhecidos, terão direito à herança de todos os seus pais, tanto biológicos como socioafetivos. Então, se eventualmente essa criança, esse adolescente tem mãe e pai biológicos e mãe e pai socioafetivos, elas, portanto, terão direito à herança dos 4, né? E estarão incluídos no processo de herança, arrolamento dos 4 pais biológicos e socioafetivos. Pela sua fala aqui, minha ilustre colega, professora Cláudia, o telespectador deve estar pensando assim, mas pera lá, a criança que tem o reconhecimento, aí, a paternidade socioafetiva em cartório, ele pode, a possibilidade dele então é de realmente ele ter 2 pais e 2 mães, sem dúvida, é isso que acontece. Ele tem a grande possibilidade de ser herdeiro aí dos pais biológicos e dos pais que fizeram o reconhecimento socioafetivo. É isso mesmo, telespectador, que você está aí concluindo já de acordo com a fala da professora Cláudia, dessa forma mesmo. Outra situação, um pai e uma mãe indo ao cartório e fazendo reconhecimento da paternidade, da maternidade socioafetiva, eles nada mais fazem do que a manifestação de vontade, né? Às vezes tem carinho, afeto por uma criança e querem fazer isso da forma como você explicou aqui até agora, bem explicado para o nosso telespectador. Uma outra questão que é o que ocorre muito em direito, né? A gente fala da palavrinha revogar a vontade. E essa pessoa, esse pai, essa mãe que foram no cartório, se manifestaram a favor aí, que querem fazer a paternidade, maternidade socioafetiva. Como é que faz aí? Eles podem revogar isso? Ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais? E aí? Exatamente. Mais uma vez, torno a repetir, justamente pelo procedimento, se aparentemente ágil e fácil, a preocupação dos operadores do direito. Uma vez adotado o procedimento, ele é irrevogável, o que significa dizer que eu não posso, daqui um mês ou daqui um ano, voltar ao cartório e pretender modificar a minha manifestação da vontade, dizer que eu não quero mais ser mãe daquela criança, né? A menos que eu demonstre que eu fui eventualmente coagida, ou seja, obrigada a adotar aquele procedimento. Mas daí eu vou ter que recorrer ao Poder Judiciário e não através daquele procedimento em cartório, né? E lá no Judiciário eu vou ter que demonstrar, através de provas contundentes, né, que eu de fato fui obrigada a agir daquela forma. Caso contrário, aquela minha
vontade externada naquele momento do passado não será modificada de forma alguma. Até porque a criança ou adolescente, ela não vai poder viver nessa insegurança jurídica. Não, quis ser meu pai ou minha mãe no passado, agora mudou de ideia, né? Porque senão ela estaria envolvida naquele processo, naquela instabilidade emocional dos seus eventuais pais, né? Olha, hoje a minha mãe vive um relacionamento com essa pessoa e justamente por isso ela me reconheceu como filha, ele hoje não vive mais com minha mãe e, portanto, não quer ser mais. Não é assim, né? Alguém pode ser padrasto, mas não reconhecer a paternidade socioafetiva de uma criança. Né? O fato de ser padrasto não obriga alguém a ser pai socioafetivo, né? E justamente por isso, decidida pela filiação socioafetiva, eu não posso voltar atrás, né? Isso que você fala de extrema importância, né? Podemos até dizer que a resolução, a legislação que trata da paternidade socioafetiva, ela foi de certa forma inteligente, né? Imagina a cabecinha de uma criança, agora por um tempo meu pai, minha mãe, meus pais são fulano. Sim. Ah, não quero mais ser seu pai e sua mãe, você dá muito trabalho, eu achei que você ia ser uma belezinha, mas você dá trabalho, né? Como se o filho não desse trabalho. E, não quero mais você. Imagine o tumulto, vamos chamar assim, entre aspas, na cabeça de uma criança, sim, se fosse possível a revogação de uma paternidade socioafetiva. Eu até diria, entre aspas, também, que isso poderíamos chamar de um crime com aquela criança que passa por essa situação. Outra situação aí, nós temos a paternidade, reconhecimento da paternidade socioafetiva, maternidade socioafetiva, só que nós temos um outro instituto que é a questão da adoção. Como é que fica aí a questão da adoção com a paternidade e maternidade socioafetiva aí? Alguns autores até entenderam que a adoção ela poderia estar, em princípio, deixada de lado, relegada por conta da filiação socioafetiva, mas não é verdade, até porque com a filiação socioafetiva, eu mantenho a filiação biológica. Eu posso perfeitamente manter o meu pai biológico e ter o meu pai socioafetivo. Já com a adoção, eu deixo de ter o vínculo com os meus pais biológicos e, a partir de então, tenho o meu vínculo com os meus pais adotivos. Não existe a concomitância na adoção. Já na filiação socioafetiva, é perfeitamente possível a concomitância de filiação. Então, os institutos não têm qualquer tipo de semelhança, embora alguns autores, embora algumas pessoas, no início da vigência desse provimento, tenham tido essa ideia. Outra situação aí que o telespectador deve estar aí querendo perguntar, né? Tudo no Brasil você paga, é impressionante. Então, você paga para nascer, você paga para continuar vivo e você paga para morrer. Aqui tudo se paga através de impostos, evidentemente, a carga tributária é imensa. E eu estou dizendo isso porque o nosso telespectador deve estar dizendo, tá, muito bacana a questão aí, paternidade socioafetiva, filiação socioafetiva, entendemos tudo que a professora Cláudia disse. Mas e aí, quanto é que custa para fazer isso aí? Qual é o custo disso tudo aí? Aí é que vem a pergunta. Exatamente. Mais uma vez, embora seja um procedimento fácil, ele não tem custo, por incrível que pareça, professor César, mas tem todos esses efeitos que nós dissemos até agora. Então, embora, de fato, ele não tenha custo, as pessoas têm que realmente pesar muito a sua decisão no momento em que forem até o cartório, porque tem vários efeitos. Além dos efeitos jurídicos, tem também os efeitos psicológicos nessa criança e nesse adolescente, vínculos muito sérios, embora, evidentemente, para que a gente se direcione até o cartório, esses vínculos já existiam, né? Mas a gente formaliza juridicamente esses vínculos. Mas não existe, por incrível que pareça, qualquer tipo de custo para que seja feito. Uma notícia boa aí para a nossa população, né? Porque aqui tudo se paga, não tem como, né? No nosso país aqui. Uma outra questão, a criança tem lá o seu pai, tem sua mãe biológica, maravilha. E aí vem um homem, uma mulher, um casal, sei lá quem for, querendo fazer aí o procedimento, reconhecer em cartório aí a paternidade, a maternidade socioafetiva. Maravilha. E se a mãe ou o pai biológico não aceitarem isso daí? Como é que fica essa criança? Então,
para que seja feito pelo cartório, há necessidade da anuência dos pais biológicos. Se eles não concordarem por qualquer motivo, há necessidade de que se recorra ao judiciário. Não há possibilidade de se fazer via cartório. Por quê? Se os pais, por algum motivo, não concordam, o Ministério Público tem que intervir para saber o motivo, né? Por que os pais não concordam? Geralmente, se eles não concordam, é porque não vislumbram qualquer tipo de vantagem para os filhos, né? E se não vislumbram, é o Ministério Público que vai analisar essa situação. Então, num caso como esse, há necessidade da intervenção do judiciário e, portanto, a contratação de um advogado também. E a questão da presença do advogado nesse procedimento todo, como fica? Como eu comentei, para o reconhecimento em cartório, não há necessidade de uma contratação de um advogado. É porque não existe nenhuma briga ali, né? Não existe nenhuma lide, né? Exatamente. Então não há essa necessidade toda. Nós chegamos no fim aí do nosso programa. Eu queria que você desse uma mensagem para o nosso telespectador sobre o nosso tema de hoje, né? Como que você vê isso, pela sua experiência, principalmente aqui em sala de aula conosco, você passa para os alunos. Como você vê, professora Cláudia, esse tema? O que você tem a falar aí brevemente para os nossos telespectadores, a mensagem final aí? Na verdade, esse provimento, eu acho que ele foi um grande marco para a nossa sociedade. Eu vi com bons olhos, porque ele traz grandes vantagens para as crianças, para os adolescentes que se veem diante de situações já consolidadas na sua vida, mas que formalmente ainda não conseguiam essa situação. Porém, eu tenho, às vezes, receio de que situações sejam formalizadas sem que as pessoas, de fato, analisem com cuidado o que estão fazendo, quais são os efeitos jurídicos do que estão fazendo, e os efeitos psicológicos, como eu disse há pouco, né? Essas crianças e esses adolescentes serão seus filhos, né? Como qualquer outro filho, e isso não poderá ser revertido no futuro. Maravilha, tá aí as dicas. Mais uma vez agradeço aqui sua presença, minha colega, a professora Cláudia, pelas palavras, pelo discernimento, pela explicação, tentando e fazendo, não só tentando, indo muito além disso, né? Dando aí todos os esclarecimentos para o nosso telespectador sobre esse tema. Tenho certeza que o nosso telespectador, depois das suas palavras, aí pôde esclarecer muitas dúvidas. Então, foi uma honra recebê-la. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também ao nosso telespectador pela sua audiência, sempre participando do nosso programa, nos mandando e-mail. Muito obrigado e até o próximo.